Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos à semana 5 da disciplina de Psicologia do Esporte. Parte 3 é uma continuação praticamente dos dois tópicos que nós tratamos na semana 4. Meu nome é César Teixeira Castilho e essa disciplina é uma disciplina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, do curso de Psicologia. Então, vamos às temáticas principais que iremos abordar hoje. Uma rápida revisão da última aula, onde na parte 1 a gente tratou sobre a questão da personalidade ou dos traços relacionados ao esporte de alto rendimento, onde a gente discutiu que existem várias pesquisas que se envolvem, né, com esse sujeito, com esse objeto de pesquisa, mas que ainda é muito difícil a gente falar de uma personalidade única, né, ou de traços únicos dos esportistas de alto rendimento. Porém, alguns estudos sugerem, né, que exista sim um perfil psicológico, né, uma personalidade, alguns traços em comum quando a gente pensa no esporte de alto rendimento, com algumas variações quando a gente pensa em esportes individuais, com os coletivos, esportes de luta, de alto risco, entre outros. Depois a gente discutiu na parte 2 a questão da motivação e o que leva, né, um atleta em um primeiro momento a se engajar no mundo do esporte de alto rendimento, que é um mundo excludente, como nós já discutimos, e em um segundo momento, né, o que faz com que os atletas, e aí pensando nos atletas que já tiveram um grande sucesso, que eles continuem, né, nesta empreitada, né? Por que eles querem continuar no esporte de alto rendimento depois de conquistarem diversos prêmios, muita fama, entre outros. E aí a gente discutiu a questão da competitividade e uma necessidade também de se sentir desafiado, né? Então esse desafio, os outros oponentes, é algo que faz com que alguns atletas permaneçam no campo esportivo e se sintam motivados a continuar treinando, né? Depois de uma carreira de 10, 15 anos, onde eles praticamente abriram mão de diversas fases da vida e, além de tudo, de uma parte também, né, mais voltada para a questão do lazer e do divertimento. A parte 3, que é a parte de hoje, que é a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de ansiedade e estresse no esporte de alto rendimento. Quais são as relações que existem, né, entre o estresse e a ansiedade, se a gente pode falar que são sinônimos ou não, e como que isso se dá no contexto do esporte de alto rendimento. Como bibliografia da aula de hoje, eu vou continuar, né, um livro base, a Psicologia do Esporte, do Dittman, que eu já falei para vocês, e eu uso também como um livro básico, um livro muito bom, que é o Sport Psychology, que é um apanhado, né, na verdade, são vários autores e que discutem a psicologia do esporte e vários aspectos que eu trago para vocês. Então, se alguém quiser esse livro depois, eu posso enviar, eu tenho ele em PDF, e é um livro que foi editado, né, pelo Sports Medicine and Science, e ele também tem a colaboração do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, eu posso dizer que é um dos livros onde nós vamos encontrar os melhores autores e os melhores pesquisadores da área. Vamos então iniciar o nosso assunto de hoje, né, ansiedade e estresse. São conceitos difíceis de definir e não possuem consenso entre os pesquisadores, embora seja possível achar diversas pesquisas sobre essa temática. Existem relatos de atletas onde há uma percepção da performance sendo influenciada pelo que chamam de ansiedade ou excitação antes ou durante as competições. Então existe sim, né, uma ansiedade ou uma excitação ótima, né, para que os atletas se sintam bem para competir. No entanto, isso pode trazer algum tipo de prejuízo na performance,
caso essa ansiedade ela começa a ser maléfica, né? Ou caso também essa ansiedade ou essa excitação a priori, né, anteriormente à competição, não seja suficientemente boa para que o atleta esteja atento para a competição. Mesmo sem a mensuração correta, nós sabemos então que um nível ótimo de ativação torna-se essencial no mundo esportivo. E aí eu iria além, não somente no mundo esportivo, mas em praticamente todas as áreas da vida, né, a gente precisa de um nível de ativação que faz com que nós estejamos atentos às situações. São temas bem pertinentes, né, que se associam no esporte de alto rendimento pela natureza do esporte competitivo e pelo ambiente estressante que o compõe. Então, essas duas temáticas, né, elas se encaixam muito bem quando a gente pensa no esporte de alto rendimento, porque são situações onde a gente pode dizer que o estresse e a ansiedade atingem seus níveis máximos, né? E as pessoas treinam durante muitos e muitos anos para aquele momento. Então, muitas vezes, a gente fala de um ciclo de 4 anos para os atletas que disputam os Jogos Olímpicos, para 1 minuto, 2 minutos de competição. Então, vejam como que o controle, né, de uma situação estressante máxima, ela é fundamental para que os atletas tenham um desempenho bom naquele momento preciso. Continuando, o termo estresse é utilizado por diferentes áreas do conhecimento com significados diversos. Então a gente vai achar esse termo em diversas áreas. No entanto, né, existem alguns aspectos essenciais que estão envolvidos num ciclo que a gente pode pensar do estresse e que diz respeito a todas essas áreas, inclusive ao esporte de alto rendimento. Então existe sempre uma causa interna ou externa, denominada estressor ou fator estressor. Então ele pode ser interno, né, uma coisa subjetiva, ou pode ser algum componente externo também. Existe uma avaliação sobre aspectos potencialmente ameaçadores ou não da situação, e aí a presença do psicólogo do esporte é essencial num conhecimento, né, mais íntimo do atleta ou da equipe para detectar quais seriam esses aspectos potencialmente ameaçadores aos indivíduos ou ao grupo. A terceira parte seria uma resposta de enfrentamento, né, que é o coping, ou seja, quais as estratégias que nós deveríamos pensar para que fosse minimizado esse potencial fator estressor que pode comprometer essa performance. E o quarto seriam os efeitos psicofisiológicos ou reações ao estresse. E aí pensando em chegar em um nível ótimo, né, sem deixar com que esse estresse ele seja algo maléfico e nem que ele seja também muito abaixo para que não cause uma ativação ótima dos sujeitos envolvidos em um esporte de alta performance. Ansiedade, então, segundo esses dois autores, o Gould e o Crane, é definida como um impacto emocional ou dimensão cognitiva de ativação. Então é interessante a gente pensar que o estresse não é negativo, né? Ele pode ter, sim, um fator que seja positivo, desencadeando uma reação ou uma ativação ótima. Alguns pesquisadores estudam os efeitos negativos da ansiedade, no entanto, existe um determinado tipo de ansiedade necessário para prontidão na execução de algumas tarefas. Esse estado é chamado de ativação. Exatamente o que eu falei para vocês. Então a gente determina, né, de uma certa forma, um nível ótimo de ansiedade individual. E quando a gente pensa em uma equipe, em um grupo também, né,
e como que essa ativação pode ser benéfica no campo do esporte de alto rendimento. O termo estresse ele tem sido utilizado como sinônimo de ansiedade em alguns estudos, mas existe sim uma diferença entre esses dois termos que a gente vai discutir. O estresse ele praticamente vem antes, né, e ele proporciona, ele tem como resultado uma ansiedade. O Martens, em 77, ele fala que o estresse é um processo que envolve percepção de um desequilíbrio entre a demanda do meio e a capacidade de resposta, dentro de condições de fracasso, gerando uma resposta e aumento de níveis de ansiedade. Então, dependendo dos níveis, né, dos fatores de estresse, eu vou gerar uma resposta que vai ser através desse aumento dos níveis de ansiedade. E o enfrentamento, que eu vou falar disso depois, sobre as intervenções, né, em uma outra aula, que é o coping, seria o termo utilizado para designar o processo de lidar com as demandas internas e externas avaliadas pelo indivíduo como superiores a seus recursos ou possibilidades. Então é por isso que esse conhecimento mais íntimo, tanto do indivíduo atleta como do grupo no qual eu estou inserido enquanto psicólogo ou psicóloga, é essencial para que eu compreenda, né, como que esses fatores estressores podem ou não gerar uma ansiedade ou um nível de ansiedade ótimo para os atletas ou as equipes. Esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele mostra, né, o processo de estresse adaptado por alguns autores. Então ele vai falar de 4 estágios. Um primeiro estágio que seria a situação ambiental, a demanda, né, que ela vai gerar. Um estágio 2, que seria a percepção individual dessa situação externa, desse ambiente, né? Então a percepção de ameaça, um desequilíbrio entre a demanda ambiental e a capacidade de resposta. E a gente sabe que isso é individual. Dependendo da pessoa, ela vai ter uma resposta para esses fatores externos, e isso vai variar também se isso pode ser benéfico ou não para aqueles indivíduos. Então, o estágio 3 seria essa resposta em termos fisiológicos, né? E aí a gente pode pensar que cognitivos também, ou seja, envolve o nosso corpo inteiro. E um quarto estágio seria esse comportamento, essa performance, né? De que maneira que eu vou reagir a todas essas interações entre o interno, né, e os fatores externos. E isso vai gerar um ciclo. Pensando em uma competição, a gente pode até pensar que isso vai acontecer em diversos momentos, a não ser em competições onde a duração seja muito curta. Por exemplo, uma prova de 100 metros rasos, um salto em distância, né? Uma performance de ginástica artística, onde o atleta ele vai ter poucos minutos ali para uma performance que ele treinou durante anos, e diferente, né, em um jogo que vai durar 1 hora, 45 minutos, e onde esse atleta talvez ele possa controlar melhor, através de algumas técnicas, essa ansiedade e esse estresse. E é claro, né, quando a gente fala de um grupo, isso acaba que é minimizado entre os indivíduos que compõem este grupo. No entanto, uma coisa que é muito clara também é que cada um desses componentes do grupo vão saber lidar ou vão lidar de uma maneira diferente frente aos fatores estressantes e a ansiedade que vai ser a resposta para esses fatores. Continuando então, assim, o estresse seria a influência do meio mediada pela percepção. E aí quando a gente fala em percepção, a gente fala em todos os sentidos. E ansiedade seria as manifestações cognitivas do estresse. Então o estresse, nesse contexto, ele desencadearia, né, a ansiedade, ele desencadeia a ansiedade.
existiria dessa forma, né, um nível ótimo de ativação, estresse e ansiedade para cada atleta. Eu trouxe para nós terminarmos um estudo de caso, e acho que muitos de vocês conhecem, que é o estudo, né, que é um caso clássico, que é o caso do Diego Hipólito. O Diego Hipólito é um atleta de ginástica artística, cujo a modalidade principal, né, é o solo, né? Ele já foi campeão do mundo diversas vezes, foi número 1 do mundo diversos anos também. E esse é o livro dele, né? Uma biografia que ele lançou há pouco tempo, cujo título é Não Existe Vitória Sem Sacrifício. Então, sempre essa discussão também, né, no esporte de alto rendimento, de que existe um sacrifício muito, muito forte e que é só por isso que você vai obter a vitória. E aí o subtítulo ali, né, da depressão severa à medalha olímpica, a trajetória de superação do mais vitorioso ginasta brasileiro. Então eu vou contar de uma maneira bem rápida e depois eu vou passar um vídeo que mostra, né, que nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, o Diego Hipólito ele era tido como o melhor atleta do mundo e tinha todas as chances de ganhar a medalha de ouro. No entanto, ele caiu nas duas performances que ele teve, né? E sempre lembrando que na ginástica artística, no solo, os atletas têm mais ou menos ali 2 minutos para executarem as suas séries. Então é um treinamento que a gente fala que é uma periodização de 4 anos para 2 minutos de performance sem direito a uma segunda chance nos Jogos Olímpicos. E ele cai, né, tanto em 2008 quanto em 2012, uma queda severa que compromete a sua classificação. E aí, em 2016, no Rio de Janeiro, já não sendo um dos melhores atletas, né, ele já estava um pouco mais velho, parece, né, que com uma carga, com fatores estressores menores, ele conseguiu uma série excelente e ele ganha a medalha de prata, finalmente, em uma edição dos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que é uma situação, é um caso clássico, né, dentro do esporte brasileiro, e para aqueles que quiserem ler um pouco mais sobre o assunto, vale a pena ler esse livro sobre a biografia do Diego Hipólito. Eu trouxe um vídeo, então, que vai demonstrar rapidamente essas performances, né, do Diego Hipólito nos Jogos Olímpicos. É uma história muito emocionante, né? A última frase ali fala que em Beijing ele caiu de lado, em Londres ele caiu de face no chão e no Rio de Janeiro ele caiu sobre seus pés, né? Sobre seus pés. Então é muito legal e com a cabeça erguida também.
É uma história de superação e que tem a ver totalmente com essa capacidade de lidar ou não com fatores estressantes e com o fato de ser favorito também, né? Lembrando que em 2016, embora ele estivesse em solo brasileiro, ou seja, tinha sim uma expectativa grande quanto à sua performance, mas ele já não era o grande atleta, né, que ele tinha sido em 2008 e 2012. E numa situação, né, com estresse talvez um pouco menor, com uma ansiedade mais controlada, ele consegue uma grande performance e a medalha de prata. Para finalizar, então, essa aula sobre ansiedade e estresse, eu trouxe alguns tópicos para que a gente possa fazer algumas relações também com a área da psicologia do esporte, né? Então, estresse e ansiedade, é preciso compreender cada termo e sua aplicação ou sua aplicabilidade, seu contexto no esporte de alto rendimento. É por isso que eu falo para vocês que o conhecimento das modalidades também na psicologia do esporte é essencial para que eu possa pensar em uma intervenção correta sobre os atletas, né? Então, dependendo da modalidade sobre a qual eu falo, né, eu preciso pensar nas peculiaridades e nas especificidades que essas modalidades têm. Então, cada indivíduo, cada equipe irá experimentar uma carga de fatores estressores dependendo do período. Ali está escrito mas é do período de treinamento. Então a gente fala que esse período de treinamento ele é dividido em várias fases, a gente fala que chama periodização. Então a gente tem que saber que dependendo do momento no qual o atleta está inserido dentro dessa preparação, vão ter fatores distintos estressores e que podem causar ansiedade. Claro, né, que o momento principal vai ser logo antes de uma competição e durante. Mas se eu for trabalhando esses fatores ao longo da periodização inteira, talvez eu consiga lidar com um nível ótimo de ativação durante a competição. Maneiras distintas de lidar com o estresse, tanto individualmente quanto em grupo, né? Então a gente já falou sobre isso também. É diferente quando eu estou falando de um indivíduo, né, que pratica um esporte individual e que tudo depende dele, e quando eu estou falando de um esporte em grupo. Claro que no esporte em grupo, se existe um atleta que se destaca, esse atleta, teoricamente, vai ter fatores estressantes mais claros, né? Mas talvez também ele saiba lidar com isso de uma maneira melhor do que os outros. Existe o coping, que seria esse enfrentamento, que são técnicas, né, para minimizar os efeitos estressores, a gente vai falar sobre isso depois. E a psicologia do esporte, ela é essencial nesse contexto, atuando junto aos atletas, por isso que devemos conhecê-los muito bem, né, para saber como que cada um vai saber suportar, né, esses fatores estressantes e, claro, junto às equipes. Lembrando também dos técnicos, da família, dos dirigentes e todas as pessoas que estão envolvidas no campo do esporte de alto rendimento. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês são fatores estressores externos. E encontrar, que seria o principal, né, numa intervenção efetiva da psicologia do esporte, seria encontrar o ponto de ativação ótimo para cada atleta e para cada grupo. Nós finalizamos então aqui a parte 3, onde discutimos sobre o estresse e a ansiedade no esporte de alto rendimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um grande abraço e bons estudos.